Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar por dentro do que acontece em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Paula chega à mansão Portilla completamente nervosa e chorando, e Leonardo, ao vê-la naquele estado de desespero, pergunta o que aconteceu e quem foi o responsável por deixá-la assim, até que Paula, em meio ao choro, acusa Saul de ter sido o causador de tudo. Enquanto isso, Graziella surpreende Ofélia dentro do quarto, mexendo em suas coisas, e a questiona sobre o que está fazendo ali. Ofélia responde que está apenas organizando os pertences de sua filha, mas Graziella retruca, lembrando que ela não deveria estar naquele quarto, ao que Ofélia justifica dizendo que a filha lhe pediu ajuda, tentando se defender ao afirmar que apenas está agindo como qualquer mãe faria. Graziella insiste que naquela gaveta estão guardadas as coisas de Cecília, mas Ofélia reforça que não acha justo que sua filha, recém-casada, tenha que conviver cercada por lembranças do passado do marido, e por isso está apenas juntando objetos para guardá-los em outro lugar, até que ele recorda que agora sua filha é a senhora Portilla. Leonardo, tomado pela angústia, pressiona Paula para que conte em detalhes o que realmente aconteceu, suplicando que ela explique onde estava e como tudo ocorreu, enquanto Paula, mantendo o teatro, pede apenas que ele não se aproxime de Saul e implora que acredite que tudo terminou para ela naquele dia, fazendo Leonardo jurar que fará Saul pagar pelo que fez. Em outro momento, Nicolas recebe em seu novo apartamento os funcionários da agência, pedindo que fiquem à vontade apesar da bagunça por ter acabado de se mudar. Os visitantes o parabenizam pelo espaço e pela vista e conversam sobre Valéria, reconhecendo que mesmo sem experiência, ela tem atitude e disposição, e assim decidem que o local pode servir como ambiente de preparação, já que a casa ainda está em situação complicada após o incêndio. Leonardo, consumido pelo ódio, procura Arthur para saber onde encontrar Saul, e, sem revelar detalhes de imediato, afirma apenas que pretende matá-lo com as próprias mãos, até que, pressionado, confessa que Saul abusou de Paula, deixando Arthur em choque com a revelação. No entanto, quando se encontra sozinha em seu quarto, Paula desmancha o papel de vítima que representou diante de Leonardo e, em voz baixa para si mesma, afirma friamente que Saul vai pagar caro por ter mexido com ela e que tudo só terminará quando ela decidir. Na casa de Juan, Jacinto conversa com Camila explicando que, naquela família, todos compartilham as tarefas domésticas, propondo que ela o ajude a passar roupas, mas Camila admite que nunca fez isso antes. Ele sugere então que tente cozinhar, mas ela se recusa, dizendo que sente repulsa de carne crua, explicando até que já tentou ser vegetariana, enquanto Jacinto, com paciência, lhe mostra como cortar cebola e encoraja a aprender pouco a pouco, ainda que ela reclame do cheiro forte. Mais tarde, Amparo visita Valéria em sua casa, levando panquecas e café da manhã, elogiando sua beleza e dizendo que não quer vê-la descuidar da saúde. No entanto, Amparo muda o tom e, com cautela, revela estar preocupada com alguns comentários que ouviu de Ofélia, deixando claro que a mãe de Valéria insinuou que o Sr. Portilla talvez não seja o homem tão correto quanto parece, o que causa estranheza em Valéria. Enquanto isso, Leonardo e Arthur, acompanhados por Hector e pela polícia, vão até a casa de Saul com a ordem de prisão, acusando-o oficialmente de abuso sexual contra Paula. Saul, em tom de fúria, nega veementemente e alega que Paula foi por vontade própria, ameaça destruir a vida de Leonardo e garante que existem câmeras e provas que podem mostrar sua versão, acusando Paula de não ser quem aparenta ser. Leonardo, cego de raiva, não aceita seus argumentos, exige respeito à sua esposa e jura que ele apodrecerá na cadeia. Já em outra conversa, Juan discute com Camila sobre o futuro e insiste que, com a ajuda de sua madrinha, ela poderia conseguir um bom emprego que lhes permitiria sair da casa dos pais dele e viver de forma independente. Camila, porém, rejeita a ideia com firmeza, declarando que prefere seguir com a vida que Juan pode lhe proporcionar com o trabalho de motorista, mesmo que não seja luxuosa, a depender de favores ou esmolas de outras pessoas. Valéria confessa, em meio a uma conversa íntima, que não tem certeza se as consultas que vem fazendo vão trazer resultados, mas garante que manterá sua palavra e terminará a campanha, reconhecendo que tanto ela quanto Arthur deram tudo de si para que as coisas saíssem bem, embora por sua causa não tenham alcançado o resultado esperado, e admite que chegou a pensar em romper o contrato, mas que não pretende fazê-lo, ainda que sinta que Arthur esteja sempre brincando com ela, o que a afeta profundamente até ser questionada se esse incômodo não nasce justamente de um sentimento mais forte que ela nutre por ele.
Nesse mesmo tempo, Luís retorna à mansão Portilla e é recebido com alegria, dizendo que os dias passados na praia lhe fizeram muito bem e que se sente renovado. Mas a tranquilidade logo se desfaz quando Graziella lhe revela que Paula sofreu um abuso, que Leonardo perdeu a cabeça e que a jovem permanece trancada em seu quarto, rejeitando qualquer aproximação, o que deixa o patriarca consternado e determinado a conversar com o filho para compreender o que aconteceu, enquanto sua irmã insiste que Paula representa uma influência negativa e sugere afastá-la da casa por alguns dias, mas Luís se mantém firme, declara que Paula é sua mulher e exige que ela seja respeitada custe o que custar. Enquanto isso, Leonardo, consumido pela dor, enfrenta Arthur com violência verbal, acusando-o de ter conhecimento dos boatos espalhados por Saul sobre Paula e exigindo explicações, ao que Arthur tenta responder que rumores sempre circularam sobre ela e suas amigas, mas Leonardo, dominado pelo ciúme e pela raiva, insiste que, se tivesse sabido do perigo, jamais teria permitido que algo assim acontecesse, e afirma que não quer mais ouvir nada, preferindo se isolar em sua dor. Em paralelo, Mar abre o coração para Ofélia e compartilha a emoção da viagem com Luís, descrevendo o impacto de ver o oceano pela primeira vez, dizendo que foi a experiência mais linda de sua vida e agradecendo ao marido por ter realizado um sonho que sempre carregou consigo, o que faz sua mãe se encher de ternura e declarar que finalmente a filha vive aquilo que sempre desejou para ela. Ofélia pressiona e exige melhores condições dentro da mansão, alegando que, como mãe da dona da casa, não pode continuar dormindo com os empregados, e pede que a filha esteja presente quando falar com Luís, dizendo que quer estar sempre por perto. Além disso, insinua que ele pode esconder segredos e pede que atenta a qualquer atitude estranha do marido, mas a jovem, cansada das insinuações, responde que agora é casada e exige que sua mãe respeite sua vida conjugal. Ao mesmo tempo, Leonardo, transtornado, jura vingança contra Saul, afirmando que se o encontrar, o matará com as próprias mãos, enquanto Paula, fragilizada, resiste em se abrir, mesmo diante do apoio da família, até que finalmente recebe de Leonardo a promessa de que ninguém jamais voltará a machucá-la. Mais adiante, Graziella insiste com Luís que os filhos se afastaram dele, lembrando que Nicolas foi embora, Camila se casou e que Arthur segue desordenado. E o acusa de colocar Paula acima de todos, mas ele reafirma sua decisão de defendê-la, ainda que isso custe o rompimento com sua própria irmã, enquanto ela, ressentida, diz que ele está cego e que um erro pode custar-lhe caro. Em outra cena, Mar enfrenta a mãe e a acusa de sempre tê-la pressionado a buscar uma vida de luxo, recordando que foi ela quem a levou a se casar com Luís, enquanto Ofélia se defende dizendo que nunca a obrigou a nada e que não tem responsabilidade pelas escolhas da filha, aumentando ainda mais o atrito entre as duas. Já no ambiente profissional, Nicolas aparece visivelmente preocupado ao saber do que aconteceu com Paula e, ao conversar com Leonardo, reforça os laços de amizade e fraternidade, declarando que, assim como se preocupa com seu próprio irmão, sente-se solidário diante da dor da família Portilla, colocando-se à disposição para ajudar no que for preciso, ao mesmo tempo em que reconhece que precisarão redobrar os esforços para encontrar um novo investidor para a campanha, diante da crise que se instaurou. Nicolas, visivelmente abatido, abre seu coração para Valéria e confessa que houve um problema sério em sua casa, dizendo que algo terrível aconteceu com Paula, esposa de seu irmão Leonardo, e que ele não está nada bem, ao que Valéria demonstra solidariedade e ele reconhece que, assim como se preocupa com a própria irmã, sente que ambos compartilham o mesmo laço de importância mútua, afirmando que se puder ajudá-los em alguma coisa, o fará com prazer, e em troca pede que ela continue-se preparando porque terão de trabalhar o dobro para conseguir um investidor que acredite no que estão construindo. Enquanto isso, Paula, abalada pelo trauma, é consolada por Leonardo, que promete estar sempre ao seu lado e insiste que juntos buscarão ajuda profissional, lembrando que, mesmo que ela veja apenas escuridão, aos poucos conseguirá reencontrar a luz, e jura que no momento em que ela precisar, ele será o apoio para que os dois sigam adiante. Em outro momento, Leonardo se mostra confuso e dolorido, perguntando por que Paula esteve com aquele homem envolvido em problemas legais, e ela, entre lágrimas, admite que caiu na armadilha porque ele a convenceu de que poderia ajudá-la em sua carreira, lembrando que voltar a ser modelo era um sonho que a fazia vibrar, e confessa que acreditou em suas palavras porque ele também lhe oferecia aquilo que Leonardo, em sua limitação, não podia dar.
Ao mesmo tempo, na mansão, eles seguem ensaiando com roupas esportivas, e embora ela se mostre insegura com a postura e os exercícios, ele a encoraja dizendo que sua energia e disposição a farão brilhar, reforçando que ela tem potencial para se sair muito bem, enquanto em meio às práticas, surgem momentos de cumplicidade e até provocações sobre comida, com Arthur relembrando os hambúrgueres que pedia em Harvard e Valéria desafiando-o a provar as panquecas de sua vizinha, num clima leve que contrasta com as tensões da família. Paralelamente, Leonardo se culpa diante de seu pai, certo de que falhou em proteger Paula, mas Luiz o interrompe e afirma com firmeza que ele não é o responsável pelo crime cometido, prometendo que o culpado pagará caro pelo que fez, enquanto tenta aliviar a dor do filho, lembrando que a esposa sacrificou sua carreira por amor e que nunca lhe exigiu mais do que podia oferecer. Enquanto isso, na casa de Juan, Susana defende a nora diante das críticas, pedindo que tenham paciência com ela e recordando as próprias dificuldades de adaptação quando foi viver com os sogros. Mas Jacinto insiste que as regras da família devem ser cumpridas, gerando um conflito que apenas se ameniza quando Juan chega e o clima de tensão se dispersa entre trocas de olhares e silêncios carregados. No desfecho, em uma cena de grande impacto, Luiz Portilla é abordado em particular e ouve com frieza a advertência de que é homem, pois Rocio já lhe revelou um segredo, deixando no ar uma ameaça que promete trazer novas revelações e mais desdobramentos para a trama.